Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite. Eu tô até aqui com duas folhas à minha frente, porque quando a gente vai falar de arbitragem, especialmente no jogo de hoje, a gente precisa anotar para a gente não se perder, né? Não se perder tanto como eles se perdem dentro do jogo, ou não se perdem, né? Ou exatamente eles fazem exatamente aquilo que eles querem fazer e não tem cobrança de ninguém. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui só para eu lembrar de todos os pontos, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que isso, lógico, o Lisca já disse isso, isso não tem absolutamente nada a ver com o resultado da partida, com a classificação, que a gente teria passado ou não teria passado, mas para quem trabalha e vive do futebol, para quem treina, para quem concentra, para quem não para, né, um minuto, né, a gente vem aí numa temporada de praticamente todo mundo, né, eu que não estava aqui, ou quem estava aqui, ou o Lisca que estava em outro clube, a gente vem numa temporada que praticamente vai fechar 2 anos, aí sem parada, né? E é muito ruim para a gente quando vem um instrumento do jogo, né, que o árbitro nada mais era que um instrumento para o jogo, embora os árbitros hoje, né, eles são a estrela do jogo, né, talvez o que mais se comenta, muito mais do que parte tática e etc. E vem aqui e nos tira o direito de disputar uma partida. Foi isso que aconteceu hoje, de novo. Ele nos tirou o direito de disputar uma partida de igual para igual, né? A primeira coisa que eu vou dizer, esse negócio que hoje muito se diz ainda, do folclore, de ter bastidor, de ter força, de não ter... isso hoje é uma coisa que é difícil da gente falar. Por quê? Porque você pega o São Paulo e o São Paulo foi prejudicado num jogo do Campeonato Brasileiro no sábado. E hoje na quarta foi beneficiado. E no sábado é capaz de ser prejudicado de novo, porque a arbitragem é ruim. Não tem cobrança. Não tem pressão nos árbitros, a pressão é dentro do jogo. E agora o nosso digníssimo Gaciba, que eu não sei se o Gaciba está atuando, se ele está de férias, se ele está trabalhando, porque não se vê o Gaciba, né? A arbitragem nossa é brilhante, eu tenho que vir dar entrevista, o Lisca tem que vir dar entrevista, o jogador tem que dar entrevista, dirigente de entidade tem que dar entrevista, presidente de clube tem que dar entrevista, tem que se explicar, mas árbitro não. O árbitro vai pegar o carrinho dele agora aqui, vai pro hotel, vai dormir e amanhã vai voltar para casa dele. Então eu não sei onde está o Gaciba, sinceramente, mas deve estar ali, mexendo uns pauzinhos ali dentro do seu departamento, hoje sem responder a ninguém. Eu queria entender a quem hoje o Gaciba responde dentro da nossa CBF, do jeito que está. Então hoje, acho que os mandos do Gaciba, né, estão simplesmente liberados, sem ter interferência de ninguém. Então o árbitro, ele foi escolhido na quinta-feira, o Anderson Daronco, e a gente, por exemplo, assim... os árbitros são tão ruins porque a gente se preocupou muito com o jogo do Wilton Pereira Sampaio semana passada, no Morumbi, e que foi uma arbitragem limpa. Por quê? Porque o Wilton, um pouquinho antes aqui, já tinha prejudicado o Vasco no jogo contra o Bahia no ano passado. Então, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. É sempre uma surpresa o que o árbitro vai fazer em cada jogo. Então, ele foi escolhido desse jeito na quinta-feira, um árbitro gaúcho, assim como o Gaciba, assim como o próximo árbitro, Voaden, que vai apitar no sábado, que foi escolhido na segunda-feira. Então, coincidentemente, um gaúcho escolheu o Anderson Daronco e agora escolheu também o Leandro Voaden para o jogo de sábado, né? Então, a gente tem que lembrar que esse mesmo Daronco aqui, eu ainda na época estava no São Paulo, e o São Paulo veio jogar um jogo aqui em 2019 contra o Vasco, e o Daronco, no primeiro tempo, expulsou um jogador de São Paulo, o Raniel. Ou seja, num lance que muita gente questionou, na época... Todo mundo do lado do São Paulo reclamou. Então, na verdade, é o seguinte, hoje ele veio aqui e prejudicou o Vasco do mesmo jeito que já prejudicou outros times. Esse mesmo árbitro foi o árbitro que preferiu não ir para o VAR para ver a chave de braço que o Felipe Melo deu no Léo ano passado no Campeonato Brasileiro. Esse mesmo árbitro, né? E depois de tudo que ele fez hoje. Mas ele não está preocupado com isso, né? O Daronco, a única novidade que eu vejo do Daronco da temporada passada para essa é a tatuagem que ele fez no braço. Né? Fechou o braço, tá bonitão na TV, tá forte, né? Então é isso que ele está se preocupando. Ele não está se preocupando com outra coisa, né? Só que ele continua apitando. Deixam ele apitar. Vamos fazer uma comparação com a Conmebol, num lance bizonho que teve num jogo do Fluminense. O árbitro foi, no dia seguinte, suspenso. O árbitro está suspenso por prazo indeterminado. Aqui não tem suspensão. Aqui ele é beneficiado. Aqui, quem sabe ele pega um jogo no Nordeste agora, viaja 2 dias antes... Né, se ele não estiver ocupado com a academia dele em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul,
Aí, quem sabe, ele pode viajar para o Nordeste tranquilinho para apitar um jogo bem mole, né? Um jogo que as torcidas não o conhecem muito e etc. Um jogo que esteja fora de contexto. Tira um pouquinho do foco, uma coisa que o pessoal ali dentro sabe fazer muito bem. Curiosamente, hoje era o Daniel Nobre Bins, o VAR. Esse mesmo Daniel Nobre Bins foi o VAR que não chamou o Leandro Pedro Voaden, o ano passado, no jogo contra o Bragantino em Bragança. Num jogo que estava 2-1 para o Bragantino, o Vasco pressionando. Teve uma saída de bola, uma falta no Andrei, o Bragantino faz o terceiro gol e o VAR não chama. Então, curiosamente, é esse o árbitro. Aí a gente volta, o ano passado, e a minha indignação aqui, além dela ser cansativa, além dela ser quase que inútil, a gente sabe disso. A gente sabe disso, porque uma hora dessa, eles estão aqui em cima rindo. Eles estão aqui em cima rindo. Eles não estão preocupados com o nosso sofrimento, com a nossa receita, com a nossa sequência no campeonato. Eles estão preocupados com eles. Porque ninguém dá a ordem deles se preocupar com o campeonato, com o espetáculo, com o jogo que é transmitido em TV aberta. Ninguém, ele se preocupa com eles, né? Se o fone está no lugar certo, se o braço está aparecendo e tudo isso. Então é isso que eles fazem. Então, o ano passado, desde que eu cheguei aqui só, a gente teve o jogo contra o Bahia, com o Wilton Pereira Sampaio, que era para ter expulsado o Gregory no lance com o Benítez. Não expulsou. O VAR não chamou, não expulsou. Depois teve o jogo do Internacional, onde o VAR não pegou um gol ilegal, assim, claramente do Rodrigo Dourado, e o VAR não pegou. E tudo bem, fica por isso mesmo, ninguém é punido, ninguém é investigado, a empresa não é trocada, respostas evasivas, e tudo passa. Passa para quem está lá. Para quem está aqui não passa. Então a gente caiu pelos nossos problemas e também pelos problemas que nos trouxeram. E hoje a gente é desclassificado pelos nossos problemas, mas também pelos problemas que nos trouxeram. Falando especificamente do jogo de hoje, né? Aos 21 minutos, pouca gente falou. Aos 21 minutos teve um pênalti do Léo Jabá, do Miranda no Léo Jabá. Pênalti, claríssimo. Aquele lance fora da área é a nova orientação, é falta. Isso foi falado no começo do ano, no começo da temporada. Então aquele lance é pênalti. Ou no mínimo, o senhor Daniel Nobre Bins, mas a gente não dá para saber. Porque agora, inclusive, o Gaciba, além de ter proibido a escuta das conversas, agora ele também proibiu, por exemplo, que quem esteja na arquibancada, etc., que agora são 80 pessoas por time, ninguém pode reclamar, ninguém pode gritar. Então, quando tem o Maracanã lotado que eles têm que apitar, eles têm que aguentar 70 mil. Agora que tem 160 pessoas no estádio, que é 80 para cada lado, não pode. Eles têm a indecência de ter que parar o jogo para reclamar que tem alguém reclamando com eles. É com isso que eles se preocupam, né? E nesse lance do Léo Jabá, foi pênalti do Miranda aos 21 minutos de jogo, o que poderia mudar toda a história do jogo. O comentarista de arbitragem falou, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O ciclo é o seguinte, o que o Gaciba era antes de ser o presidente da comissão de arbitragem? Comentarista de arbitragem. Sabe quem vai ser o próximo presidente da comissão de arbitragem? Algum comentarista de arbitragem. Que foi árbitro, que é amigo de árbitro, que é irmão de árbitro que ainda apita. Então não esperem qualquer análise um pouco mais profunda, um pouco mais neutra, um pouco mais baseada nas regras. Espere esse tipo de análise, que só existe no Brasil, que só explora no Brasil, e que se fosse em qualquer outro país do mundo, com certeza já estaria desempregado nesta função, com certeza estaria fazendo alguma coisa mais produtiva. Então, quanto a comentário de comentarista de arbitragem, é uma coisa que a gente não pode levar em consideração. 5 minutos depois, a gente teve um gol legal anulado, que foi o gol do Cano. Legal. O Juninho estica os braços, a bola bate na barriga, e aí ele precisa correr para frente. E ele faz o movimento de alavanca de corrida, e a bola resvala na mão esquerda. E pela nova orientação, isto não deve ser anulado. Tanto não deve ser que o Daniel Nobre Bins chama o árbitro para que ele veja, porque o árbitro marcou a falta. Se o VAR achasse que tinha sido falta, o VAR não ia chamar. Mas o VAR chamou. Provavelmente o Daronco vem ver a imagem. E ele foi ver e falou, não, a minha decisão de campo está correta. Diferentemente de todas as outras decisões. Hoje todas as decisões foram pró-São Paulo. Nenhuma foi pró-Vasco, nenhuma no jogo. E aí aos 31 minutos o Léo Jabá erra, nervoso, entra por cima da bola, acaba furando a bola e pegando o Reinaldo. Depois desses dois lances, então você pega o começo da jogada, o Léo Jabá já vem brigando, já vem nervoso, porque é isso que a arbitragem faz. Ela enerva o jogo. Ela tira a concentração dos jogadores. Ela cria e ela traz para dentro de um jogo um senso de injustiça irrecuperável. É isso que a arbitragem faz. No intervalo, eu estava na beira do campo
E o Lisca foi falar educadamente com o árbitro, porque eu ouvi. Eu ouvi. E o árbitro deu cartão amarelo para ele. O Lisca saiu, tal, veio para o intervalo. Aos 33 minutos e 10 segundos do segundo tempo, e eu não estou falando que se dá o pênalti no Galar, a gente ia ganhar. Eu não estou dizendo, estou falando dos erros da arbitragem. Um resultado, qualquer que seja ele, não pode esconder os erros que o árbitro pratica. Não pode. E aqui se esconde, mesmo quando ele determina o resultado do jogo. Aos 33 minutos e 10 segundos, teve um pênalti no Galarza não chamado pelo VAR. E não visto pelo árbitro. Eu lá de cima da arquibancada vi. O árbitro não viu, entre aspas. Então, e aos 33 minutos e 40 segundos, 30 segundos depois, ele expulsa o Leandro Castan em uma bola que o Rigoni domina e corre para a direita. Ela não estava em frente ao gol. Tinha cobertura, tinha um outro jogador chegando. E ele tropeça no chão. E a hora que ele tropeça no chão, ele diminui a velocidade e a sola da chuteira do Rigoni pega na canela do Castan. Ali tem o contato e ali ele dá a expulsão. Né? Como se não bastasse, e aí depois eu vou pedir para a Rayana, para o Greg aqui mandarem todos esses lances no grupo de imprensa, caso vocês queiram explorar. E nós temos as imagens da Vasco TV. E as imagens da Vasco TV, que ficam filmando o Lisca durante a partida, mostra os 40 segundos anteriores à expulsão do Lisca. E o Lisca está mexendo no relógio, olhando para baixo, e do nada se ouve um apito e expulsa o Lisca. Sabe o que foi isso? Eu vou falar aqui para vocês uma leitura muito clara para a gente. O que foi isso foi que ele tirou o Lisca do jogo para que o Lisca não fosse no final do jogo reclamar com ele. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E as pessoas da comissão técnica que foram falar com o Daronco agora no final do jogo, ele falou, ah, não, agora manda o Lisca lá falar mal de mim na entrevista. Esse é o nível. E se a gente fala alguma coisa errada aqui, a gente vai a julgamento. Se o Lisca fala alguma coisa errada, vai a julgamento. Se o árbitro é maldoso e coloca alguma coisa que não aconteceu na súmula, essa pessoa vai a julgamento. E eles não vão a julgamento nenhum. Nenhum. Nem da própria comissão de arbitragem, nem dos colegas, um pouquinho da imprensa, e aí, lógico, muitos dos torcedores e dos clubes, etc. Então, é um poder infinito, um poder que só cresce ano a ano, enquanto a competência diminui. Hoje eu estou aqui reclamando, e pode ser, pela ruindade dos árbitros, que no sábado o Vasco seja beneficiado, ou na outra terça-feira aconteça alguma coisa, e aí vai ser o outro time. Porque se a gente pegar hoje os 40 times de Série A e B, eu garanto que os 40 times de Série A e B já reclamaram com razão da arbitragem só nesse ano de 2020 e 2021, nessa temporada. Eu garanto que todos os times já foram, porque são assim. A gente vê campeonatos do mundo. E aí, os dados diminuem em 15% o tempo de paralisação. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada que ninguém acredita. O que a gente acredita é o que a gente vê. É a qualidade do espetáculo. É o tanto que hoje um programa esportivo é dividido, e até essa entrevista aqui, é dividido muito mais em reclamação de arbitragem do que efetivamente de qualidade de futebol e produto e tudo isso. Então, me desculpe me alongar, mas era muita coisa para um jogo só. Né? Parece que tudo que eu contei aqui foi de 5 jogos, mas foi de um só. Tudo que ele deu conta de fazer. Os comentários dos oficiais da partida no final do jogo para mim sobre a expulsão do Lisca são vexatórios. Pássaro, eu não entendi. Eu não entendi o que aconteceu. Mas o que aconteceu lá que o Lisca foi expulso? Eu não entendi. Do nada, ele foi expulso. Foi isso que os oficiais falaram para mim no final do jogo. Os jogadores do São Paulo, com quem eu tenho boa relação, todos vieram. Cara, sábado foi a gente, hoje foi vocês. Que coisa é essa? É o que a gente se pergunta. Então nós vamos, como o Lisca falou, nós vamos trabalhar muito, nós vamos usar isso de combustível, nós não vamos dormir de novo, nós vamos se indignar, nós não vamos nos conformar, porque quem se conforma com esse nível de arbitragem é medíocre, e nós não somos medíocres. Nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar nos expondo, nós vamos continuar indo no STJD, porque é isso que se faz, essa é a solução de tudo. Nós vamos continuar indo lá, mas nós vamos continuar trabalhando para que o nosso foco, o nosso objetivo seja cumprido, à parte e apesar de todas essas aberrações que têm acontecido. Nisso que eu contei no Vasco, mas em geral no futebol brasileiro. Uma boa noite a todos. Encerrado aí o pronunciamento do diretor executivo